Dani, vê se o Ricardo viu a mensagem. Já entrei. Estou falando aqui por você. Agora que eu já entrei. Ele já entrou, tá? Ele conseguiu. Ele pode ir entrando, né? É. Ele vai entrar. Vamos lá, boa noite. A gente está aguardando agora a Carita entrar. Oi. Nós decidimos fazer novamente a gravação, porque na última semana tivemos muito problema com a parte técnica. A gente pede para desculpas, né, de qualquer maneira, mas eu achei melhor que a gente fizesse assim para poder deixar alguma coisa configurada como muito mais positivo do que uma dificuldade grande de contato, né? A Carita já entrou. Ok. Deixa eu só conseguir colocar a Carita aqui. Aos poucos a gente vai aprendendo, né? Oi, Carita. Agora, tudo bem? finalmente, você está me escutando? Eu tô. Eu também. Então tá bom. Tá tudo bem por aqui, né? O som? Eu acho que sim, eu estou te ouvindo bem. Espero que todo mundo consiga ouvir a gente perfeitamente hoje, porque Dessa depois vez vai ser bom. da última dificuldade, né? Eu já estava me desculpando com todo mundo por ter repetindo, né? Essa mesma live da semana passada, mas a intenção é deixar alguma coisa mais clara e definitiva para todo mundo poder ouvir e poder curtir com calma em qualquer momento que seja, né? Certo. E nós vamos falar hoje, então, né, Carita, sobre alimentação e fertilidade, e ninguém como você, que é uma nutricionista bastante experiente, acho que quem não te conhece, acho que você pode até se apresentar nesse momento, você pode falar de você um pouco? Então, eu sou a Carita Tonini, sou nutricionista, sou terapeuta ayurvédica também, e trabalho tanto com a questão física, metabólica da alimentação, quanto com gestantes, lactantes, com o Dr. Ricardo, introdução alimentar, todas as fases da vida, e trabalho também com comportamento alimentar. Então, são essas as principais características aí do meu trabalho hoje. Muito bem. E além da sua experiência, eu tenho total confiança naquilo que você nos transmite, e eu sempre aprendo muito conversando com você, e é muito gostoso poder desfrutar do seu conhecimento a respeito das importâncias, né, que existem na alimentação. A gente sempre vive a alimentação de uma maneira um pouco intuitiva, né? Mas é bom poder configurar e comprovar como é que isso aí se reporta através de estudos e coisas mais significativas. Então, Carita, a gente poderia começar falando a respeito se existe alguma coisa que a gente poderia definir como uma dieta da fertilidade, né? É possível a gente criar alguma coisa específica nesse sentido? O que você acha? Como é que você poderia contar para a gente? Tá, certo. Então, a dieta mais estudada, né, em relação à fertilidade é a dieta mediterrânea, que é mais do que uma dieta. Na verdade, é um estilo de vida, né? São práticas aí saudáveis dos países que são banhados pelo Mediterrâneo, né? Práticas da Grécia, da Espanha, da Itália, de Portugal, Marrocos, França. E aí, o que já se percebeu já há bastante tempo, com vários estudos, é que a expectativa de vida é maior nessas regiões, tem baixa quantidade, aí, incidência de doença relacionada à má alimentação, na verdade é a mais baixa do mundo,
E eles têm grandes variedades aí de produtos nutritivos e naturais. Então, essa é a diferença, né? O que eu costumo dizer? Eu começo sempre assim, quando eu estou fazendo alguma orientação, explicando realmente como essa pirâmide mediterrânea. Que a base dela, eu acho bem interessante. Pode falar? Pode, pode. Tá. Eu acho bem interessante falar, porque a base da pirâmide mediterrânea, eles colocam como água e atividade física, né? Então a gente espera lá que eles coloquem como a maior parte algum alimento, e eles colocam que água e alimentação e atividade física tem que ser todos os dias da vida, em quantidades adequadas, claro. Depois disso, o que eles também colocam aí, eles entram em alimentação e na base. Então, cereais integrais, frutas, legumes e verduras, isso em todas as refeições. Quando a gente vai aí afunilando a pirâmide nas quantidades, o que eles preconizam aí como alimentos que devem ser ingeridos todos os dias? O azeite, todos os dias, as sementes e as oleaginosas. Até na outra live você tinha me perguntado sobre o azeite, né? Por que isso do azeite? E o azeite, ele é um óleo, todo mundo sabe, mas a diferença dele é que ele é rico em ácidos graxos monoinsaturados, né? O que é isso? São gorduras que têm propriedades aí positivas para regular, por exemplo, o colesterol. Outra propriedade aí do azeite é que ele é rico em polifenol. Polifenóis são antioxidantes, né? Que eles vão auxiliar aí tanto na saúde cardiovascular quanto combater a inflamação corporal. Além disso, isso como todo óleo, mas ele sendo de origem vegetal e tendo essas propriedades, ele ajuda na absorção de algumas vitaminas importantes aí que são a, D, E e K. Então, tudo isso faz do azeite o queridinho aí da dieta mediterrânea. E da fertilidade também. Não tenha dúvida, né? Acho que essa composição ela é fantástica, né? A gente poderia dizer que assim, esse seria o sonho dos mundos alimentares e o mundo de estilo de vida, né? Seria muito bom que a gente conseguisse pensar nisso. A gente fala sempre nessa questão, né, da consideração que isso é uma coisa boa para a fertilidade, né, Carita? Mas a gente já refletiu isso na última nossa live e a gente, nas nossas conversas, volta e meia fala sobre isso. E é algo que eu sempre incentivo quando eu converso com os pacientes, que a gente não tem que se preocupar só com a dieta pela questão daquela fertilidade, daquele momento que ela está vivendo, né? Mas a importância que isso aí tem para o resto da vida, né? Não só para a parte em que você está se preocupando com querer engravidar, mas você tem que pensar que você vai passar pela gravidez, você vai ter filhos, e é bom que você tenha bons hábitos para poder passar esses bons hábitos para o seu filho, para a sua família, diminuindo, assim, na medida do possível, os alimentos industrializados, os alimentos que tenham gorduras de qualidade inadequada, né? Excesso de carne vermelha. Então, são coisas que a gente volta e meia conversa, né? E acha que isso é muito importante, né? Até falando, né, porque eu acabei não dizendo nada sobre produtos de origem animal. Então, não é que eles são proibidos, né, mas eles são bem-vindos em menores quantidades. Então, por exemplo, o peixe em maior quantidade, depois o ovo, aí vai indo as aves, né, de preferência orgânicas, e por último a carne vermelha. A carne vermelha e os doces, né, industrializados, açúcar branco, ele entra lá no topo os dois entram no topo da pirâmide em menor quantidade, que é para ser consumido eventualmente, né? Não é para ter na rotina do dia a dia. É numa celebração, numa festa. Eu até comentei na nossa última live, né, o quanto eu mudei de estilo de vida, né, ao longo da minha vida, até por uma influência muito importante da minha mulher. Nós tínhamos um hábito alimentar que era a tradição da minha família, antes de eu me casar, que a gente comia carne, era bife no almoço e no jantar, né? Essa era o comum, era arroz, feijão e bife, era o tradicional. E isso, aos poucos, a gente conseguiu ir modificando, e hoje eu me sinto muito melhor, né? Muito mais tranquilo em relação assim, a minha alimentação, o meu estilo de vida, né? E eu acho que tem muito a ver com a convivência com a minha mulher. Isso me favoreceu bastante ao longo do tempo. E depois outras pessoas da minha convivência, como você, né, vieram ajudar a gente a consolidar esses hábitos e ter certeza de que isso é uma coisa boa, não só para a fertilidade, mas para a vida inteira, né? Sim, Agora, porque tudo funciona melhor, quando a gente está conversando né? com um casal que está planejando, claro,
quando a gente está conversando com um casal que está planejando engravidar, que está fazendo isso, organizando, pensando na futura gravidez, eles têm um tempo para poder se organizar para isso, cara? Como é que isso deve proceder, né, do ponto de vista do planejamento desse casal em relação à gestação? Ótimo, ótima pergunta. Então, assim, o ideal, né, os estudos mostram que o ideal são 3 meses antes de tentar engravidar, né? Então, com 3 meses antes, e bem lembrado, porque tem que ser realmente um preparo para o casal, tem que ser um ambiente familiar, porque isso depois vai vir para o filho, isso tudo vai ser passado, né? Então, a introdução alimentar vai ser mais fácil, e aí o estresse entre o casal diminui quando a introdução alimentar é melhor. Ou seja, precisa a mulher se alimentar bem e o homem, né? Então, realmente é algo que precisa ir do casal vir junto. Não sei se é tão fácil isso na prática, né? Eu tô tendo alguns bons resultados ultimamente, né? Eu não sei se eu tô falando muito a respeito e tá vindo o casal em consulta. Isso é muito importante, né? Eu acho que é fundamental a participação do homem, né? A gente nunca fala em infertilidade feminina, a infertilidade é do casal, né? Não é masculina ou feminina, né? Então, a mudança de hábito de vida do casal, claramente, vão ter uma importância significativa na melhora do resultado final do tratamento, né? Acho que Sim. você tem razão. Isso mesmo. A Cida está perguntando aqui, qual a diferença... Ó, pessoal, desculpa se passaram algumas perguntas, tá? A gente vai tentando na medida do possível. Qual a diferença entre frango orgânico e não? Então, Cida, frango orgânico, ele não tem hormônios. Então, isso faz toda a diferença, tá? Esse é a principal diferença do frango orgânico. E é bem fácil de achar e vale muito a pena fazer essa troca. Acho que é bem legal falar sobre isso, né? Ainda hoje eu estava ouvindo uma notícia a respeito das queimadas acontecendo lá no Mato Grosso, né? E a pessoa que estava defendendo, alguém do governo falando a respeito da importância, porque uma boa parte do gado mato-grossense, ele tem uma criação sem orgânicos, sem hormônios e nada, né? É um gado criado de uma maneira mais livre, né? Que é super importante para a qualidade da carne e para a qualidade do frango e assim por diante, né? Isso mesmo. Existe alguma receita doméstica que as pessoas podem fazer em casa para melhorar a sua fertilidade, cara? O que você sugere a respeito disso? Então, assim, o que é comprovado de alimento é tanto o inhame quanto o gergelim, tá? O inhame e o gergelim, eles aumentam progesterona. Então, em relação à fertilidade, quando é um caso que é bem-vindo aí o aumento da progesterona, o inhame e o gergelim, eles são indicados. Tem uma receita, né, até que foi passado pela Fertility, pela nutricionista de lá, que eu vi numa live, tinha visto também outra vez num congresso, que a gente até comentou um pouquinho disso, né, é um suco de melancia, beterraba, gengibre e abacaxi. Isso se faz no dia da transferência dos embriões e 5 dias depois, né, então, assim, esses alimentos, eles aumentam aí a vascularização e preparam o endométrio para ele ficar mais receptivo para o embrião. Isso, no caso, quando vai fazer uma FIV, né? Então, aumenta a taxa de sucesso. É super interessante, porque a gente vê que tem vários trabalhos falando a respeito dessas mudanças dos hábitos alimentares e essas modificações com o tempo adequado, trazendo, assim, diferenças bem significativas no resultado das taxas de gravidez, né? Coisas como 4, 5 vezes melhores quando as pacientes, os casais adotam esse tipo de dieta, do que persistir numa dieta inadequada, uma dieta, vamos chamar, inflamatória, né? Que é o que a gente teria como, de uma maneira grosseira, né? Para chamar a dieta ruim, né? É uma dieta que provoca inflamação, né? Outro dia me perguntaram uma coisa, Carita, não sei se você sabe responder, acho que não estava na nossa previsão aqui, a respeito da maca peruana. O que é essa maca peruana? O que é? Maca peruana é bem interessante, né? Ela aumenta a libido, né? Então, tem vários estudos que mostram realmente que ela aumenta a libido. E eu tenho usado para menopausa, né? Porque também vários estudos dizem que ela diminui aí os calores da noite da menopausa. Um tempo atrás, logo que surgiu, eu falei, bom, é mais algo da moda, né? Não dei tanta bola. E aí os estudos aumentaram. E eu comecei a usar com 2 pacientes para menopausa que relataram, assim, muita melhora
com os calores noturnos, né? E ela é uma frutinha, né? E ela tem esse efeito aí super, super positivo, tanto no Como aumento se da fosse testosterona. é um fito-hormônio, ou não? É um fito-hormônio, Seja, tem essa ação, né? entendi. Tem essa ação. Uhum, isso mesmo. Ah, que legal. Ó, até estão pedindo aqui, Carita, posta depois do seu Instagram essa receita do suco da transferência. Posto sim. Vou colocar lá e dou os créditos para de quem eu vi, eu coloco sim, pode deixar. Ah, que legal. E aí uma coisa que se pergunta bastante, né? Muitas pessoas perguntam a respeito de alguns hábitos específicos, por exemplo, tudo que tem cafeína, né? O café, o chá, os refrigerantes, como chamam-se, aqueles complementos pré-treino, né? Que o pessoal utiliza, que é bem cheio de cafeína. Né? O que você diz a respeito do uso então, da cafeína? Vamos falar de uma maneira genérica, né? E é até interessante, porque é nisso que eu vou falar, entra o chocolate também. O chocolate tem uma substância parecida. Então tem que somar tudo isso, né? Porque algumas pessoas usam muito o chamate, aquele chá que tá lá com limão, tudo, mas a base é chamate, né? Então tem muita cafeína. O que acontece, assim, para a gestação? Quem tem histórico de aborto, o indicado é 1 xícara por dia, 1 xícara pequenininha de café por dia. Quem não tem histórico, até 2 xícaras, também, tudo bem, né? Porque o que acontece? A cafeína, ela faz com que os vasos sanguíneos, eles se contraiam. E aí, o que acontece? Em excesso, ela pode prejudicar a circulação útero-fetal e aí pode causar ou aborto ou parto prematuro. Então, esses são os estudos que trazem o porquê que a gente precisa aí regular o consumo. Não precisa nunca tomar café, mas tem que diminuir. O mais interessante é que a maioria de gestantes que eu atendo não consegue tomar café. Tomava antes. E na gestação fica com aversão ao café. Isso eu acho bem interessante. Parece que tem uma série de mudanças de comportamento durante a gravidez que tem um efeito meio de proteção, né? Até esse excesso de sensibilidade ao sabor, o excesso de sensibilidade ao cheiro, que é muito comum no começo da gestação, que provoca náuseas, provoca mal-estar, etc. Isso muitas vezes tem um efeito de proteção para a mulher. Primeiro, para não poder comer nada que possa lhe fazer mal. Alguma coisa estragada, alguma coisa que esteja contaminada. E segundo, também é para evitar que ela consuma coisas que eventualmente possam realmente fazer mal, né? Coisas da dieta normal, que fora da gravidez não teriam importância, mas que na gestação podem realmente ter um efeito bastante negativo. E acho que você tem Isso mesmo. razão, né, a falar a respeito do café. Isso mesmo. Até a Janaína está falando, e café descafeinado? Café descafeinado é melhor, tá? Quando a pessoa tem muito, porque o café tem duas coisas, eu falo, né? A gente tem um vício da cafeína, porque tem mesmo, né? Eu, se não tomo café, eu fico com dor de cabeça. E tem uma questão aí do hábito, né? Que o café traz, aquele hábito de você estar compartilhando o momento. Então, eu falo, a gente tem que tirar o vício do que é mesmo, que é a cafeína, e também do ato do café. Então, o descafeinado, ele substitui bem, né? Quando você gosta daquele momento do café também. Ainda bem que inventaram café descafeinado, né? Foi uma bênção para a nossa sobrevivência. Isso mesmo, é verdade. Porque a gente que depois de uma certa idade não pode tomar café à noite, né? Que senão não consegue dormir, para a gente foi maravilhoso isso, né? Continua aí com o ritual, né, do café. É claro. Isso mesmo. Carita, e as questões ligadas ao ácido fólico, à vitamina B12 e essas outras vitaminas do grupo B, quais são os alimentos que são mais importantes para a gente consumir, né? E quando é que a gente deve suplementar a dieta de alguém que precise de algum reforço nesse aspecto? O que você diria? O que eu faço, né? Na gestação, eu vou aí mostrando a necessidade de aumentar o consumo dos alimentos ricos nessas vitaminas do complexo B. Então, B9, onde a gente encontra? No feijão, nas folhas verdes escuras, na soja e ervilha. B9 é ácido fólico, tá? Então, esse é o ponto. Normalmente, o ácido fólico, ele já vem, o paciente já chega até mim tomando ácido fólico, porque é prescrito pelo ginecologista, pelo obstetra, né? O que acontece? Até não sei se a gente já faz um link com metilfolato aqui, ou tá Sim, muito... podemos falar. Tá, podemos falar. que as pessoas perguntam muito e depois da live me mandaram vários directs sobre isso, né?
Sei. Então, o ácido fólico é super importante. Aí, se você quiser falar o porquê, acho que você consegue até falar melhor do que eu a respeito do ácido fólico. Aí você me O ácido diz. fólico, ele há muito tempo, já faz mais de 30, 40 anos, que uma pesquisa feita na Inglaterra mostrou, primeiro, que o ácido fólico conseguia reduzir a reincidência de defeitos do tubo neural. Essa foi a primeira pesquisa grande feita com ácido fólico e sobre a importância dele. Então, mulheres que tinham tido filhos com problema de espinha bífida ou de anencefalia e que tomavam ácido fólico, comparadamente com mulheres que tomavam um complexo vitamínico geral, que não era especificamente o ácido fólico na concentração recomendada, e havia uma diferença muito importante, com uma redução de mais de 4 vezes na incidência de recorrência desses problemas, né, do defeito do tubo neural. E aí, a partir daí, começou a surgir uma série de pesquisas relacionando a questão do metabolismo do ácido fólico propriamente dito, e não só os defeitos do tubo neural, mas também até a associação com outras alterações genéticas, com alterações cromossômicas, né? Nós chegamos a fazer até um trabalho relacionando aí algum defeito do metabolismo do ácido fólico com o aparecimento da síndrome de Down. Isso tudo tem a ver com a presença de uma mutação que é extremamente frequente na população, que é chamada a mutação da MTHFR, ou da metileno tetrahidrofolato redutase. O nome difícil, né? O nominho, né? Não precisa decorar, não. MTHFR é mais fácil. Sim. A MTHFR, qual que é o papel dela? Ela pega o ácido fólico in natura e faz um processo de metilação, transformando, então, no metilfolato. E as pessoas que são portadoras dessa mutação, o que elas têm? Elas têm a enzima, elas produzem essa enzima, é uma enzima mutante, e que vai fazer esse processo de transformação do ácido fólico no metilfolato mais lentamente. Então, o que eu costumo explicar para os pacientes? Olha, não é que você não absorve o ácido fólico, não é que você não transforma o ácido fólico no metilfolato. Isso é mentira. Você faz isso. Só que você faz o processo de transformação de uma coisa na outra é que é mais lento. Então, teoricamente, poderia faltar o elemento ativo, né, que é o metilfolato, no momento que vai acontecer a divisão celular, e isso ser responsável por algum defeito cromossômico. Por isso, então, que a gente começou a falar bastante a respeito da necessidade da complementação. Para a maioria das pessoas, e hoje em dia praticamente todos os laboratórios, inclusive, já nem mais enfatizam tanto a questão de usar o ácido fólico, todo mundo só fala agora no metilfolato. Por quê? Porque 30% da população tem essa mutação. Pelo menos na forma heterozigótica. Na forma homozigótica é um pouco mais raro. Mais ou menos 10% tem a mutação dupla heterozigótica, que são 2 pontos do DNA em que existe essa mutação, e essa mutação dupla, ela também acarreta uma lentificação maior no processo de transformação. Mas ninguém precisa se apavorar por causa disso, que não é nenhum desastre, né? E que o que tem que ser feito é simplesmente fazer com que essas pessoas recebam uma suplementação adequada de metilfolato, que isso vai resolver completamente o problema. E vi que alguém até passou uma pergunta aí, mas apenas que nem todo mundo considera que a metilfolato, a MTHFR é uma trombofilia. Então, vamos deixar bem claro isso. A mutação da metileno tetrahidrofolato redutase isoladamente não é uma trombofilia. Ele é um marcador de uma possível trombofilia. E a trombofilia verdadeira se chama hiperhomocisteinemia, que é um aumento significativo da homocisteína. Até contei para a Caritas semana passada que quem tem a hiperhomocisteinemia tem níveis altíssimos de homocisteína. Não é o que a gente vê aí. Fulano tem 14, 15, a gente acha alto. 15, 16 não é legal, é melhor abaixar um pouco. Quanto mais baixo tiver a homocisteína, melhor. Mas quem tem a doença mesmo, tem valores assim absurdos, 50, 40 de homocisteína. E é muito difícil conseguir baixar nesses indivíduos. Porque provavelmente, além dessa mutação nessa enzima, pode ser que eles tenham mutações em outras enzimas que estão associadas, que é a cistationa beta-sintetase. É um outro nome aqui, bem complicado para se falar. Mas, enfim, é uma outra enzima que participa no processo aí de metabolização da homocisteína. E, eventualmente, essas pessoas podem ter uma doença mais significativa. Então, o que eu considero, do meu ponto de vista,
quem tem a mutação da MTHFR não precisa tomar mais tomar heparina durante a gravidez. Durante muito tempo eu até achei que era necessário, mas eu me convenci de que isso não é mais o caso. Eu apenas sugiro que as pessoas utilizem uma dose baixa de aspirina, que é mais do que suficiente para evitar que qualquer eventual possível manifestação dessa mutação possa comprometer a evolução da gravidez. Mas acho que é importante diferenciar o que é a doença de verdade, que é a hiperhomocisteinemia, do que é só a presença da mutação. A presença da mutação, diferente de outras mutações, que aí sim a gente vai ter um peso muito mais significativo, essas são responsáveis por um problema muito mais significativo. Então, por exemplo, vocês estão falando aqui do fator 5 de Leiden, da mutação do gene da protrombina, na mutação do gene do PAI1, que todo mundo chama do gene pai, né? Chamam ele de pai, coitado, ele não tem nada a ver com pai. Mas é o gene ligado ao inibidor do plasminogênio, por isso que ele tem esse PAI1. Então, é isso que a gente tem a falar a respeito. Alguém está perguntando aqui que a metformina é melhor do que o ácido fólico. Não confunda, a metformina não é um derivado do ácido fólico, é um metilfolato. Isso que eu ia falar. Até do metilfolato, doutor Ricardo, o que a gente faz, então, na dúvida, é suplementar com metilfolato gestante, de uma forma geral, né? Não precisa hoje em fazer dia, um exame para ver. Praticamente ninguém mais nem usa o ácido fólico isoladamente. A gente usa só o metilfolato. A maioria dos laboratórios hoje em dia produzem, existem várias formulações no mercado. Aliás, eu não sei por que eles lançaram o metilfolato associado sempre a alguma outra coisinha, que é uma quantidade ridícula. Então, eu já vi, por exemplo, associação de metilfolato com uma pequena quantidade de vitamina D, ou de uma pequena quantidade de vitamina C, ou de vitamina E. Não tem a menor necessidade, né? Não. Eu só queria salientar que eu estou vendo que o Dr. Gregório Acácio está presente nos assistindo, e ele foi quem fez a tese de doutorado dele, avaliando aí essa questão da MTHFR e a presença de gestações associadas à síndrome de Down. Né? Olha, que interessante. Então, é uma pessoa muito querida para mim. Que legal. E uma coisa até que a gente não pode deixar passar, né, para mudar de vitamina sobre o ácido fólico, é que ela também é importante para o homem, tá? Não é só para a mulher. Ela reduz, aí o ácido fólico, ele reduz o risco de alterações cromossômicas nos espermatozoides. Então, tem vários estudos que também relacionam com isso, de aumento da fertilidade masculina. Então, numa dieta que chega o casal, aí para fertilidade, ácido fólico também tem que ser verificado aí como que tá, né, olhando os exames do homem, tá? Também é bem importante. Não tem dúvida nenhuma. A gente vê muitas vezes alterações na qualidade do sêmen, Carita, muito significativamente associadas a um estilo de vida, especialmente a um hábito alimentar inadequado, né? Existe um exame que a gente faz que se chama estudo da fragmentação do DNA espermático, que é estudar a quebra cromossômica existente no DNA, que significa, na verdade, o processo de oxidação celular, é um envelhecimento celular. E a gente vê que muitos homens têm esse tipo de alteração associado ao seu estilo de vida. E aí a complementação do ácido fólico, de vitaminas antioxidantes, muda completamente o padrão e a qualidade do sêmen desses indivíduos. Então é muito importante enfatizar aquilo que a gente falou lá no começo. Pensar na alimentação do casal, pensar na nutrição do casal, porque vai ter efeito na qualidade do produto, né? Dos gametas, né? Dos dois que a gente pode avaliar. Então, acho que é muito legal a gente poder falar sobre isso. Né? Ótimo, certo. Então, ácido fólico, acho que está bem respondido, né? Acho que dá para ir para B12, que é bem importante também. Sim, podemos falar da B12, claro. Está na hora. Tá. Então, B12, né, que é outra vitamina muito importante aí para a fertilidade, né? Ela vai também auxiliar no desenvolvimento fetal, formação de espermatozoide, aumentar a qualidade do sêmen. Também tem características super fortes em relação à fertilidade. E também está associada à diminuição da chance de aborto espontâneo. O que é importante saber, gente? B12 e B9, elas atuam em conjunto. Então, tem que realmente olhar as duas, porque excesso de uma baixa a outra. Elas entram no mesmo local aí da célula, então a gente tem que ir dosando para ver o que precisa. Porque o que eu percebo, não com você, claro, mas alguns pacientes que chegam até mim cheio de ácido fólico e a B12 lá no pé.
Então, assim, também precisa ter esse olhar para B12. B12 só tem produto de origem animal, né? Então, vegetariano tem que suplementar, mas a prevalência de deficiência de B12 é um pouquinho menor só em onívoro. O que eu percebo no consultório é que 40% dos onívoros têm deficiência de B12, enquanto 60% dos vegetarianos têm. Ou seja, Certo. todo mundo tem que olhar B12, apesar de só terem produto de origem animal. Isso é importante também. Acho que falando da B12, eu acho que é interessante até a gente falar um pouco, né, cara, a respeito da diferença que existe entre a metilcobalamina e a cianocobalamina, né? Qual que é a relação entre as duas? O que que é mais interessante a gente usar? Como é que você pode falar? Tá, então o que que eu percebo, tá? Na verdade, assim, tem vários médicos que eu trabalho que a gente discute sobre isso, né? Que eles falam, não, mas a cianocobalamina absorve melhor. Não, mas a metilcobalamina, ela se mantém alta por mais tempo depois da absorção. O que eu faço e que eu vejo que funciona? Eu manipulo na forma de metil, que tem sim realmente uma boa absorção e tudo mais, e se mantém num lugar bom. O que que acontece? Quando a gente vai comprar na farmácia já pronta, é muito mais fácil encontrar cianocobalamina, né? Nas comerciais Betrate e tudo mais, e aí tudo bem também. Na prática, em resultado de exame, eu não vejo grandes diferenças. Tem essa discussão, mas eu não vejo assim grandes diferenças, sabe, assim no Entendi. indivíduo. Antes falavam também, ah, não, tem que ser sublingual a B12, porque senão não é absorvida. Muita gente importava porque não encontrava e tudo mais. Não vejo diferença também nos resultados, né? Dá para realmente ser cápsula. Eu acho que a gente só deve pensar em modificar a via de absorção da vitamina B quando você está tratando especialmente de uma mulher que, ou de um homem, né, também, que tenha feito cirurgia bariátrica, que aí é outra história, que a gente Sim. pode precisar de uma via de absorção diferente, né? Nesse caso, eu até assim, eu tenho alguns pacientes pós-bariátrica, né? Que eu até manipulo a B12 em forma de filme, que é a melhor forma de absorção. É mais até do que sublingual. Aquele filme orodispersível, né? Tem. Então é mais caro, mas é o que absorve mais rápido e melhor. Então Eu aí estou vendo sim. alguém perguntando a respeito de estar com a B12 acima de 2000 aí, por causa de metilfolato, se é perigoso ou não. O que que você pode falar? Não, não é perigoso, não, de forma alguma. O que a B12 que a gente tem que olhar às vezes é que algumas pessoas começam a ter tipo umas brotoejas com excesso de B12, né? Quem tem predisposição à acne, aí fica com a pele mais irritadiça, mas é eliminada na urina, então não tem problema em excesso. Só que realmente tem que olhar se também se o ácido fólico tá ok, né? Fazer esse balanço. Isso é importante. Mas não faz mal estar mais de 2000, não. Eu acho que é interessante a gente falar, inclusive, né, Careta, sobre um receio que tem surgido através de estudos na literatura do excesso do ácido fólico ligado aí a questões de alteração no recém-nascido e depois no desenvolvimento Autismo. neurológico, né? Uhum. Autismo especialmente. O que que você pode contar para a gente aí? Eu vi alguns estudos, né, mas o estudo que eu vi, né, foi até assim numa aula de uma pós-graduação que eu estava fazendo, e que é o que foi mais a gente conversou a respeito, que não devia se manter o ácido fólico acima de 25, né, assim, quando faz o exame de sangue. Então, o que que eu faço na prática? Eu mantenho sempre acima de 15 e menor de 25, né? Então, quando tá 20, tá bom já de ácido fólico, né? E assim, na minha opinião, aí eu quero saber a sua também, chega uma parte da gestação, 12 semanas, que dependendo do nível que tá, já não precisa também continuar com ácido fólico. Aí a gente pode dar aí uma atenção para outras vitaminas importantes. Você continua depois de 12 semanas ou não? Não, geralmente o que a gente faz depois de 12 semanas é utilizar alguma dessas vitaminas mais genéricas que a gente usa para gestantes de uma forma mais geral. Existem vários produtos no mercado, eu gosto muito de um que chama-se Ogestan Gold, que Uhum. ele tem um pouquinho de metilfolato, acho que ele tem Tem um 200 pouco, né? microgramas de metilfolato, não é uma quantidade grande, e tem um pouquinho de cada uma das vitaminas que são essenciais e tem também um pouco do DHA, né? Então, do DH, isso. DH.
DHA. E isso é interessante até que acho que a gente podia falar até um pouquinho do DHA, né, cara? O que Sim. você poderia dizer a respeito? Deixa eu só para não perder a B12, porque tem uma pergunta bem importante aqui que a Shirley está fazendo. Minha B12 está 351 e os médicos dizem que está ótimo. Já tive 6 abortos e vejo sempre nas lives que deve ser mais alto. Então, Shirley, olha só, a gente não deve olhar só para a faixa de laboratório, porque a faixa de laboratório ela foi criada para evitar hospitalização. Isso foi criado por um convênio lá, um plano de saúde norte-americano para evitar hospitalização. Não é faixa de saúde. Então, B12, qual que é um corte importante? No mínimo 490. E eu não mantenho B12 em 490. Eu gosto de uma B12 600, 700. Então, 351 tá baixo, sim. Tá. Alguém perguntou aí o nome da vitamina, pediu para eu repetir o nome. Acho que a Carita caiu, será? Mas o nome da vitamina é Ogestan Gold. Será que a Carita vai assumir? Voltou, agora voltou. Fui eu que caí? Foi, acho que foi. Tá. Pelo menos Eu fiquei falando sozinha, né? Não sei se... Você falou a respeito da vitamina B, da possível intoxicação pela B12, o nível que você gosta. Enquanto você fez uma pausa, eu só respondi uma pergunta que era o Ogestan Gold que eu gostava de usar. Mas pode falar de novo, então. Tá. Bom, da B12 o que eu falei é que 351 é baixa, tá? Realmente precisa aumentar e eu gosto de manter em torno de 600, 700 o nível da B12. Acho que deu para entender o macro do que eu estava falando, né? Acho que sim, deu para entender perfeitamente. Sim. Vamos caminhar um pouco, que nosso tempo é curto e temos mais vitaminas aí no caminho. Tem um monte, né? É isso que eu estava lembrando. Tem um monte de vitamina para a gente falar, inclusive da B6, né? Que faz parte aí do trio também. É claro. O que a gente pode falar a respeito, então, da vitamina C, Carita? Vitamina C. Então, vamos lá. A vitamina C, ela é super importante também, tá? Por quê? Ela tem um papel em fertilidade masculina, ela ajuda a elevar as concentrações de esperma, né? Isso é o que os estudos mostram. E quando ela é combinada com vitamina E, as duas aumentam a capacidade de locomoção do espermatozoide. Então, para o homem é importante essa associação, vitamina C e E. Para a mulher, é importante pela antioxidação, né? Porque é um antioxidante. Pode realmente consumir das frutas. Frutas cítricas são ricas em vitamina C, então não necessariamente precisa suplementar. Onde que a gente encontra vitamina C? Morango, kiwi, mexerica, laranja, então principalmente os cítricos, acerola. Algo bem importante que eu sempre gosto de ressaltar é que as pessoas elas suplementam vitamina C sozinho, sozinha, né? De uma forma geral. E que não é bem visto, assim, não é muito legal, tipo 1 grama de vitamina C, porque para quem tem uma tendência, pode dar cálculo renal. Então isso é bem importante, não pode ficar suplementando vitamina C sem prescrição médica ou de nutricionista. É caso a caso também. Teve uma fase aí que todo mundo tomava, aquela Redoxon de 1 grama, né? Hoje um pouco menos. Hoje é mais Centrum que aparece, assim, que as pessoas tomam. E também a outra coisa importante, você falou bastante aí a respeito da questão da fertilidade masculina. E a vitamina D, Carita? Como é que a gente pode enquadrar a vitamina D nesse processo todo, né? Então, a vitamina D, ela participa aí da produção de estrogênio, né, no ovário, aumenta a durabilidade também do espermatozoide. Então, ela é importante tanto para o homem quanto para a mulher nessa questão de fertilidade. O que pode acontecer? A deficiência da vitamina D, ela pode reduzir em até 75% a produção dos folículos. E no caso dos homens, 45% de diminuição nas chances de sobrevivência do espermatozoide. Então, é bem importante e tem uma coisa que a gente precisa, na hora de dosar a vitamina D, que ela seja dosada na forma de 25-hidroxivitamina D, que é uma forma otimizada. E no sangue tem que estar entre 40 e 60 nanogramas por mililitro. Não é bom estar menos nem mais. Isso eu estou falando, gente, para quem está tentando engravidar. Tem uma faixa boa aí também. Né? Porque muita gente mantém a vitamina D em 80, 90.
para fertilidade não é uma boa, tá? Também tem uma faixa aí ótima que a gente diz. Acho que isso da vitamina D, e normalmente a gente tem que suplementar, né? Porque onde tem que alimentos que tem vitamina D? Peixes, né? Que vivem em águas profundas, salmão, sardinha. Mas mesmo assim eu percebo que a maioria das pessoas tem deficiência de D. E acaba tendo, que a gente não toma mais sol, né? Enfim, tendo que suplementar mesmo. Uma pergunta que sempre é interessante fazer, né? Quem faz a suplementação, mesmo assim, tem que tomar sol ou só a suplementação resolve o problema? Olha, normalmente a suplementação resolve o problema, não precisa tomar sol. Mas, assim, é aquela coisa que espero que não tenham muitos dermatologistas aqui ouvindo. O sol faz falta, né? Porque, assim, eu sinto que faz uma falta para a vida, sabe? Das pessoas que muita gente não toma mais sol mesmo. E aí eu percebo que mancha a pele, é isso mesmo, tem um monte de questão. Mas é difícil para mim tirar o sol da vida, viu? Te confesso. Eu também acho muito bom. Mas tem que ser dosado, não adianta, né? Dosado, com certeza. O sol tem um efeito importante. Carita, e o zinco? Como é que a gente pode ver o zinco nessa história da fertilidade? Qual que é a importância que ele transparece? Tá, então o zinco, ele tem um papel importante, principalmente também na fertilidade masculina. Então, nem sempre eu suplemento para mulher. Eu não suplemento sempre para mulher, porque normalmente mulher gestante tem baixa ferritina, que é o estoque de ferro. E o ferro e o zinco, eles competem aí também na entrada da célula, competem aí e a gente precisa garantir que a mulher tenha um ferro bom, né? Nesse caso, eu sempre olho para o ferro primeiro. Se der, eu ponho o zinco. Para homem, ele tem um papel aí na espermatogênese. Então, são diversas vias, são complexas vias, que ele tem um papel bem importante em todas as etapas aí da espermatogênese. Tem enfim, um processo de estresse oxidativo, apoptose, e aí tem uma diminuição da produção da testosterona quando há falta de zinco. Tá? Então, o zinco ele é extremamente importante para o homem. A gente vê isso bastante na clínica, né? Homens que têm redução da motilidade espermática, muitas vezes, você suplementando zinco e ácido fólico, você muda completamente o padrão dele de espermograma, né? Então, isso melhora bastante a qualidade do sêmen desses homens. Isso melhora muito o resultado, né? Mesmo que ele vá fazer um tratamento de fertilização in vitro, alguma coisa assim, né? Melhora o resultado, né? Melhora o resultado bastante. Tá. O selênio tem essa participação também, Clara? O selênio, o que acontece? Hormonalmente, ele é bem importante, porque ele faz uma manutenção dos hormônios da tireoide, né? Então, realmente, a gente precisa aí ter o selênio adequado. Em muitos casos, a gente olha para o selênio, porque tem uma tendência, a gente tem que olhar para TSH, né? Então, o TSH numa gestação tem que estar entre 1,5 e 2,5. Quando há um aumento aí desse TSH, eu costumo suplementar o selênio como uma tentativa aí de adequação do TSH. Muitas vezes funciona, tá? E não é só o TSH, não é só o selênio, mas é um dos metais aí envolvidos nessa manutenção da tireoide. Falando em tireoide, né, a gente até comentou na semana passada, eu acho que vale a pena repassar essa questão, que é a ideia de suplementação de iodo para a grávida, né? Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, porque foi algo que andou como moda aí na literatura, né? Uma forte ênfase da indústria farmacêutica querendo dizer que o iodo era fundamental, que tinha que suplementar iodo para todo mundo. Eu nunca acreditei nessa história, eu queria que você me desse a sua... Eu também não vi fundamento, né, né, algumas até nutricionistas, representantes que sabem que eu trabalho com você, vieram me apresentar também o iodo, né, mas elas não conseguiram me convencer. Até hoje eu brinco com uma delas, falo, mas e o iodo? Já caiu? Né, porque na nutrição tem isso. E ela fala que sim, já caiu, esquece o iodo, é do passado. Então, assim, eu vi que ninguém conseguiu comprovar muito por que suplementar iodo, né, se a gente não tem falta de iodo.
Assim, hoje em dia não se vê mais isso, né? Claro. Então, Ao enfim, contrário, né? Se você dá muito iodo, você provoca o hipotireoidismo, né? sim, Atrapalha a função tireoidiana, né? Não uhum, tem o menor sim, sentido, né? uhum, isso mesmo. Nossa, faltam 15 minutos só? Não, vamos lá, deixa eu falar alguma Tá coisinha a mais rápido. aqui. Alguém está perguntando a respeito aí de se melhora a qualidade do sêmen. Acho que todas essas coisas que nós estamos falando têm efeito de melhoria na qualidade do sêmen, né? Então vamos lá, Uhum. retomando. Melhorar a qualidade de vida, atividade física, melhorar a alimentação, uma alimentação Sono, menos sono também, né? Uma atividade importante de ser recuperada, e o uso dos medicamentos, das vitaminas antioxidantes, que são a vitamina E, a vitamina C, o zinco e o ácido fólico. Essa combinação e um pouquinho de vitamina D, claro, vai ter um efeito bastante importante para melhorar a qualidade do sêmen da maioria das pessoas quando está ligado a esse problema. Claro, indivíduos que têm um problema intrínseco de uma dificuldade específica testicular lá ligada a outros problemas, aí não tem como. Aí é uma coisa que nós não vamos conseguir mudar de forma nenhuma, mas especialmente a questão da fragmentação, isso é algo que tem uma melhora bem significativa, né? A fragmentação e a motilidade espermática são as duas coisas que a gente sabe que tem uma importância grande, o estilo de vida e a dieta dessas pessoas, né? Eu acho que está faltando a gente falar. Quer falar mais uma coisa, cara? Desculpa. não. Não, Até tá. aí tá tudo bem. Eu acho que a gente deveria, antes de encerrar o nosso tempo, lembrar um pouco a respeito da coenzima Q10. Né? Quando que a Uhum. gente deve estar preocupado com esse componente, quando é que a gente deve suplementar, qual que é o efeito esperado que a gente tem da coenzima Q10, né? Ótimo. Então, coenzima Q10, né? Essa sim tá bem na moda, mas aí eu sinto que ela tem realmente um fundamento, né? Ele é realmente um poderoso antioxidante. Tem alguns alimentos, tá? Para quem come peixe, na sardinha, cavalinha, nas oleaginosas, né? Em nozes, em amendoim. E dá para fazer a suplementação por comprimido, por cápsula. Então, dá para manipular com a enzima Q10. O que acontece? Ela melhora o funcionamento da mitocôndria, né? Então, ela tem uma ação mitocondrial na produção de energia, e aí ela tem efeito na maturação dos óvulos e na formação dos embriões. Isso faz com que forme embriões melhores, né? E com maior chance de implantação, no caso da fertilização, por exemplo. E aí, o que é mais interessante é que uns estudos mostraram que a coenzima Q10 ela tem um efeito antioxidante 5 a 10 vezes maior que a vitamina E. Olha só. Então, muita gente está substituindo a vitamina E pela coenzima Q10. Né? Tem uma quantidade lá que a gente deve suplementar, né, para isso, para fertilidade, que é entre 50 e 200 miligramas, não mais que isso. Mas ela também aumenta a capacidade imunológica, previne pré-eclâmpsia. Então, é super bem utilizada hoje em dia a coenzima Q10. Gravidez de risco é super bem também Eu acho que indicada. tem uma coisa interessante para a gente lembrar, né? A importância que tem o funcionamento das mitocôndrias. Nós temos que lembrar que o espermatozoide não tem mitocôndria, né? Ele tem só o DNA e ponto final. É como se fosse um núcleo a mais que vai entrar em contato com o núcleo e todos os componentes celulares do óvulo. Então, quando o embrião se forma, ele usa o processo mitocondrial todo da mulher. E se a mulher tiver, então, com a sua mitocôndria turbinada, vai ser muito melhor, assim, em termos de desenvolvimento para o feto, né, para o embrião, essa característica, né? Acho que isso é muito legal. Sim. A outra coisa que acho que é importante a gente falar, Carita, acho que estamos quase chegando no final, é sobre a melatonina e o inositol, né? Como é que a gente pode falar a respeito desses dois componentes? Tá. Então, a melatonina, eu tenho falado bastante sobre ela, né, no meu Instagram, mas eu tenho falado relacionado ao sono. Ela é um hormônio, né, um hormônio aí que vai ter um papel do sono também, tá? Vai regular a questão do sono. E ela é um antioxidante, né, um antioxidante que tem papel benéfico no processo reprodutivo, porque melhora a qualidade do ócito. Você falou ovócito ou ócito? Porque a gente ouve de todas as duas. Ócito, né? Ovócito e ócito são a mesma coisa, mas acho que é um jeito mais Né? fácil, é o ócito. Sim. E aí, o que acontece?
A melatonina, não para a dose de sono, que a gente dá 5 a 10 miligramas, mas uma dose mais baixa, né, uns 2 miligramas, por exemplo, junto com o inositol, que é uma vitamina B8, inositol, né, tem uma boa resposta ovariana. Então, essa conjunção aí, principalmente na reprodução assistida, é muito bem-vinda, né, juntar o inositol com a melatonina em baixas doses. A B8, né, que é o inositol, tem algumas frutas, né? Então, banana, abacate, as frutas ricas em potássio, né? Como a banana, por exemplo, tem inositol. E nos vegetais verdes escuros também, tá? Em couve, na escarola. Então, não necessariamente a gente precisa suplementar B8. Se você tem aí, voltando para a dieta mediterrânea, né? Uma alimentação rica em frutas, em folhas verdes escuras, normalmente você não precisa suplementar. Aí só baixas doses de melatonina com esses alimentos já fazem o efeito aí necessário. Que legal. Bem E aí eu falei na outra live, né, e acho que é bom eu repetir, que nutricionista não pode prescrever melatonina, tá? Então, para que ninguém comece a me pedir, porque muita gente começa a me pedir depois das lives, que eu prescreva várias coisas. Melatonina eu não posso prescrever, tá? Eu posso ajudar com algumas dicas de controlar a luz do celular, né? E no celular tem uma luzinha que chama Night Shift, que a gente consegue colocar para ter aí um filtro da luz azul. Então, algumas coisas a gente pode, no dia a dia, ajustar a melatonina também. Não usar o celular à noite, né? Também. Isso. É que como isso é bem, né, difícil, então colocando já uma luz própria já ajuda, né? Já ajuda, né? E procurar ir desligando os motores, né, mais cedo, né? Para conseguir chegar naquela hora de dormir já tá mais apropriado para você, né, pegar um sono mais tranquilo, né? Isso mesmo. Acho que agora a gente poderia tentar, né, Carita, dar uma olhada nas perguntas que o pessoal está fazendo. Eu vi alguém perguntando sobre probiótico aí. O que você fala dos probióticos? Sobre probiótico, tá. Então, quando que ele é necessário, quando ele é importante, né? Primeiro, gente, eu sei que é uma história longa, eu vou tentar resumir. O probiótico são as bactérias, já as bactérias boas, tá? Vou te falar de uma forma mais simples, que a gente pode ingerir na forma liofilizada, que é um pó, né? Que vende em sachê ou em cápsula. E aí você já está consumindo aí uma bactéria boa, importante, para ajustar seu intestino. Prebióticos são as fibras. O alimento para a bactéria boa do seu intestino. E nós temos também o simbiótico, que é essa junção da fibra com a bactéria. Esse é o simbiótico. O que acontece? Quando utilizar? Eu não utilizo, não recomendo o paciente ficar tomando probiótico para sempre. Se você tem uma boa alimentação, normalmente você não precisa de probiótico. Você precisa, às vezes, para dar um ajuste ou outro. E é uma questão, assim, que você pode fazer ciclos de probiótico. Então, toma lá por um mês, ajustou, pode parar. A questão é que as pessoas têm alimentação muito ruim. Aí ficam se segurando no probiótico para que o intestino funcione. Esse é o ponto. Mas uma alimentação boa não precisa ficar tomando o probiótico para sempre. Tá? Então, isso é bem importante. E... alguém perguntou, eu vi aí, se o uso de probiótico durante a gravidez teria algum efeito de prevenir alergias na criança, né, no bebê, no recém-nascido. Tem alguma coisa Alguns estudos que dizem que sim, mas eu volto para o mesmo lugar, né? Assim, quem tem alimentação boa não precisa de probiótico, nem na gestação e nem em nenhum momento. Né? Às vezes, porque comeu assim, e, enfim, teve algum desarranjo e tudo mais, ajusta de novo. Né? Mas assim, tomar probiótico sempre não tem essa necessidade. Eu acho que tem algumas considerações que são importantes a respeito do probiótico, especialmente quando você faz uso de um antibiótico, né? Que Sim, o antibiótico, boa. qualquer que seja, ele mata a bactéria ruim e mata todas as outras que são nossas Ele amigas. destrói Né? a flora intestinal, sim. A intestinal e especialmente a flora vaginal na mulher, né? E isso acho que a reposição é super importante. Hoje tem uma série de trabalhos, inclusive, que falam a respeito do bioma endometrial, né? Da quantidade de bactérias que devem estar, inclusive, na superfície do endométrio, que são os mesmos lactobacilos que deveriam estar na flora vaginal.
Então, é importante manter esse equilíbrio, né, tanto da flora vaginal quanto da flora endometrial, para conseguir, obviamente, também um melhor resultado. Né? Acho que isso Até faz parte desse isso processo. também foi bem lembrado, porque assim, quando vem com uma queixa específica, então, por exemplo, pacientes com candidíase de repetição, sim, a gente manipula probiótico porque tem cepas específicas para isso, tá? Então, não é que não é para usar nunca, né? Quero até deixar claro, mas é que algumas pessoas usam sempre e nem sabem por que estão usando. Então, tem uma função específica e tem que saber por que está usando, né? Se foi indicado e por qual fim. E para quem tem infecção urinária recorrente, você acha que é importante também? Não. Né? Funciona bem também. Acho que funciona bem, né? Eu também tenho uma boa Funciona bem. experiência com esse tipo de paciente. Né? Uhum, sim. Você viu Mas mais alguma lógico que pergunta? infecção urinária a gente também tem que ajustar a alimentação, tá? Porque normalmente tem aí umas questões bem importantes quem tem infecção urinária e candidíase de repetição. Tanto com doce, com industrializado. As pessoas têm uma predileção por esses alimentos. E aí ficam alimentando esse ciclo vicioso aí, que eu falo, esse vórtice negativo da cândida e da Da infecção. infecção. É. Aí tem infecção urinária, toma antibiótico, tem cândida de novo Isso, isso e vai mesmo. por aí afora, né? Não Aí para come mais. mais doce, piora a candidíase. É isso mesmo. É. Deixa eu Não ver se tem tem mais fim, né? alguma coisa. Parece. É isso mesmo. Eu tô até passando aqui, vendo se tem. Apareceu algo falando que vai terminar a live ou não? Por Ainda enquanto. não, ninguém não teve Tá. nenhum. O pessoal Vamos tá dar te uma checada. elogiando aqui. Deixa eu ver. Homem pode tomar coenzima Q10? Sim. Homem pode tomar coenzima Q10, sim. Ela Ah, serve eu para vi. várias coisas. Pode falar. Não, complementa o que você está falando que eu vou depois falar. Coenzima Q10 não é só para fertilidade, né? Então, assim, pacientes com fibromialgia também são beneficiados com coenzima Q10. Então, tem outras funções, tá? Minha mãe também tomou por bastante tempo. Então, tem outras funções. Eu ia falar a respeito. Alguém acho que perguntou se ela evitava a malformação em aborto habitual, em aborto recorrente. Não, não existe nenhuma demonstração nesse sentido. A questão de malformação cromossômica em aborto habitual está muito mais ligado, geralmente, a uma característica do casal, que ou o homem ou a mulher possam ter algum desbalanço já no seu genoma, nos seus cromossomos, e isso sim predispor a alterações cromossômicas recorrentes. Então, não é uma coisa assim que a gente consegue reduzir significativamente apenas com essa questão de uma boa dieta, de uma boa alimentação. Claro, isso tem uma melhora muito importante. Né? O fato da pessoa se alimentar bem, de ter uma vida mais saudável, e de eventualmente usar até esses complementos antioxidantes, né? Ou esses complementos que têm um efeito de melhorar a função das mitocôndrias, né? Esses turbinadores da mitocôndria, tudo isso tem um efeito positivo. Agora apareceu um sinalzinho que nós temos 2 minutos aqui, cara. Vamos lá. Eu tô até ia responder uma coisa da Nilce aqui, que a Nilce está perguntando. Cara, então onde podemos encontrar maca peruana? Porque eu estava falando a questão para menopausa, que é super boa e tal. Maca peruana dá para manipular. É bem simples, aí depois a gente pode te passar. Tá? Dá Achei que para ele queria manipular. engravidar. Essa é uma piada pessoal. Mas vamos lá. Acho que travou um pouco o seu vídeo, mas a gente vai voltando aqui. Travou um pouquinho o Voltou. seu vídeo, né? Voltou. Alguém Entrou uma perguntou ligação. sobre a importância do selênio na tireoidite autoimune, né? Hashimoto, né? Isso, é. Uhum. É assim, né? Não vai mudar a condição do Hashimoto, mas sim consegue controlar melhor o TSH, tá? Mas o Hashimoto ele tá lá e tá, né? Ele o selênio não vai fazer com que ele desapareça, mas dá para controlar melhor o TSH, sim, no Hashimoto e com selênio, sim. Bom, a gente só tem 30 segundos. Eu quero dizer que achei que foi super, super bom a gente ter regravado essa live.
porque a gente teve mais tranquilidade para poder falar sobre as coisas que a gente achava importante e também para poder deixar essas coisas registradas de uma maneira que as pessoas possam aproveitar de uma maneira mais clara e mais simples. E é claro que nós dois vamos estar sempre disponíveis aí através dos contatos que a gente deixa para todo mundo poder utilizar. Um abração para você, Carita. Foi uma delícia. Muito obrigada, também adorei. Um abração. Pessoal, qualquer coisa, escrevam no